Boa tarde a todos. É uma alegria muito grande estar aqui com vocês nesta tarde de frio, mas que o calor dos nossos corações seguramente nos aquecerá e pelos próximos minutos acredito que estaremos muito bem, porque a doutrina espírita que nos congrega nos faz refletir, nos faz meditar e traçar novos objetivos em nossas vidas. Por isso, agradecemos a Deus, o Pai da infinita misericórdia, que nos envolve com o seu amor. Este amor que às vezes incompreendido devido à sua imensidão. No processo de evolução dos seres inteligentes da criação, nós, os espíritos, faz com que os maiores cuidem dos menores, lembrando sempre que o maior é o que serve. Neste projeto, nós temos como exemplo máximo o Cristo, o amado Galileu, que nos trouxe uma mensagem simples e objetiva, falando aos corações daquele povo na Palestina e falando aos nossos corações 2000 anos depois. Utilizava o Cristo de uma técnica fantástica para explicar as suas intenções. Utilizava o Cristo das parábolas, comparando coisas e fatos, dando exemplos, às vezes um tanto lúdicos, muito simples para que pudéssemos entender, porque na maioria das vezes nós não conseguimos abstrair quando a mensagem é muito etérea, quando é algo muito elevado. Nós não conseguimos compreender. Estamos aquém desse entendimento. Por isso Cristo relacionava coisas, mostrando no dia a dia daquele povo elementos que configurassem a realidade do instante, tendo tudo o seu fundamento moral. Mas da mesma forma que Cristo disse, eu estarei convosco todos os dias, e como João disse, antes que o mundo fosse, ele já era. Antes de Cristo encarnar na terra, nunca estivemos sós. Sempre fomos tutelados por espíritos grandiosos que nos deixaram sua mensagem, mostrando-nos o caminho. Leis civis com um cunho moral, leis duras às vezes também, até incompreendidas por nós, mas que vinham para domar aqueles corações rudes, espíritos primitivos, espíritos desorientados. Mas essas leis aos poucos foram se transformando, outras ficando esquecidas. Mas aquilo que era necessário e real permaneceu através do tempo. Tanto que, no primeiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, eu não vim destruir a lei, nós temos como o primeiro item Moisés, trazendo para nós o soberano decálogo. São 10 itens que tem o peso de lei para nortear vidas. Tantos anos se passaram, de Moisés até o nosso tempo. As leis estão aí. Elas se aplicam à nossa vida? Interessante que olhássemos nesse instante para essas instruções. O Evangelho faz parte dos nossos estudos constantes. O Evangelho, com a sua
objetividade, com a sua beleza. Quando Jesus expõe, ou melhor, Jesus propõe e Kardec expõe, nos mostrando realmente a verdade. Nós temos lá no Decálogo de Moisés umas orientações que muito bem se assentam para a nossa vida presente. São 10 os mandamentos, mas nós não temos tempo para falar de todos eles. Trataremos hoje apenas de um dos mandamentos, que é o terceiro deles. Todo mundo aqui sabe qual é o terceiro mandamento? Sabe? Quem quer me ajudar? Exatamente. Chega para nós a tradução guardar no dia de sábado, mas em outras traduções nós temos santificar o dia de sábado. É o dia de hoje. Santificar o dia. E nesses anos todos que temos acesso à Torá, ou à Bíblia, ou mesmo ao Evangelho segundo o Espiritismo, nós corremos os olhos e dizemos, santificar o sábado. O que significa isso para nós? O que é santificar? É tornar puro. Tornar puro um dia. Purificar um dia de todas as formas. E aí nós pensamos, como fazer? Alguém pode dizer, você tem que amar bastante, tudo bem? Como fazer? Você tem que ser melhor, eu estou tentando. Mas como fazer? São as receitas que nos aparecem em forma de parábolas e ideias que juntamos, vamos conjugando, analisando e podemos tirar algumas conclusões. Primeiro, quando Yahvé diz a Moisés para santificar o dia de sábado, nós perguntamos, será que era para santificar apenas um dia? Eu acho que não. Alguns já disseram que este mandamento é o primeiro item da primeira lei trabalhista da história da humanidade. Porque naquele tempo, os servos e os escravos trabalhavam até a morte. E tiveram então a ideia de ter um dia em que não se trabalhava, para santificá-lo. Santificando-o, não se trabalhava, cuidava de outras coisas. Mas a grandiosidade da lei de Deus vai muito além disso. Seria interessante que santificássemos todos os dias, e aí então nós pensamos, quais são os dias? E por que os dias têm nomes? Os dias têm nomes porque se não tivesse, imagina, vai ter uma palestra em Mogi das Cruzes. Quando? Não sei. Aí no dia é sábado, que bom que é sábado, e amanhã é domingo, e assim vamos sucedendo dia a dia. E então nós podemos pegar a lei de Moisés e, através de análises, através de comparações, santificar todos os dias da nossa semana. Por exemplo, o primeiro dia da semana se chama domingo. Não é novidade para ninguém. E por que ele chama domingo? Quem sabe? Por que tem esse nome, domingo? Do latim Dominus Dei, o dia do Senhor. Quando denominaram esse dia, por ser o primeiro da semana, os povos do Mediterrâneo, os romanos, queriam saudar, homenagear aquilo que eles conheciam de maior, que era Deus. Então vamos nós nos reverenciar em Deus. E Deus é a inteligência suprema, a causa primeira de todas as coisas. Já começa a dificuldade. Quando falamos em inteligência suprema, nós ficamos um pouco perdidos, porque nós não conseguimos compreender uma inteligência muito grande, que dirão uma inteligência suprema. E quando falamos do incriado, a causa primeira de todas as coisas, então nós nos perdemos e não temos uma referência. Sabemos de Deus, do seu amor, da sua infinita misericórdia, mas fica um pouco oscilante para nós essa ideia. Então nós nos recorremos a outro exemplo. Os povos do norte da Europa, os saxões,
tradições, os germânicos, porque tinham uma ideia mais quadrada, mais matemática. Eles não tiveram como objetivo reverenciar a Deus. Reverenciar aquilo que eles conheciam de maior. Como se diz domingo em inglês? Sunday. Dia do quê? Do sol. Eles tiveram a ideia de reverenciar o sol. Então, fazendo essa análise comparativa, nós podemos ter o sol como objetivo na nossa vida para que no domingo possamos santificar. E quais são as características do sol? Primeiramente, o sol se queima em si mesmo e produz calor e luz. No domingo pela manhã, nós podemos despertar e dizer: hoje eu serei um sol. Vou produzir calor e luz. Vou buscar em mim os recursos necessários e fazer com que essa luz se expanda. Que esse calor possa aquecer os outros. Que eu possa levar às pessoas esperança e fé. E mais, o sol não é unidirecional. Ele não faz o que fazemos nós, que dedicamos os nossos esforços àqueles que estão à nossa volta e que têm sintonia conosco, afetiva, sobretudo. O sol, ele é radial e lança sua energia em todas as direções, aquecendo a tudo e a todos, até onde pode chegar os seus raios. Por isso, no domingo, se nos levantarmos dispostos a ser luz e calor, primeiro aquecendo aqueles que dividem conosco o mesmo teto, dando a eles segurança, dando a eles um pouco mais de alento e esperança. E depois no trabalho, o vizinho, os companheiros do centro espírita, aquele simples transeunte que encontramos na rua. Um sorriso, um olhar. Isso tem que ser programado. Nós nos programamos para olhar nas pessoas, para sorrir para elas, para cumprimentá-las, para abraçá-las. Isto é o sol e o domingo nós podemos santificá-lo dessa maneira. Pois bem, os dias se sucedem. O próximo dia é segunda-feira. Por que será que chama segunda-feira? É um fato curioso que os dias da semana foram denominados como referência aos deuses latinos, que a igreja chamava de deuses pagãos. E até hoje, nos países de língua latina, que falam espanhol, italiano, francês, os nomes ainda são homenagens a esses deuses. Mas em Portugal havia um bispo que disse que era heresia ficar chamando os dias da semana pelo nome dos deuses pagãos. E naquele tempo havia muitos judeus convertidos ao cristianismo, convertidos à força, chamados cristãos novos, e muitos deles, a maioria deles, viviam na zona rural. E então, o sábado eles fingiam que estavam lá fazendo nada, mas eles estavam fazendo nada mesmo. E no domingo eles iam na cidade de compras. Era a primeira-feira. E a partir de então, o domingo era domingo, o outro dia a segunda-feira. E até a sexta e o sábado, que ficou com esse nome mesmo. Mas nos outros países são os deuses latinos. Alguém aqui sabe como se fala segunda-feira em espanhol? Lunes. Exatamente. É uma homenagem a que Deus? A deusa Luna, que em grego é a deusa Selene, uma deusa muito bela. Mas nós podemos olhar o astro, ou o nosso satélite, a Lua, e, através das suas características, trazer para a nossa vida o que ela representa. Primeiramente, a Lua se manifesta em fases, 4 fases bem distintas. A
crescente, a lua cheia e a lua minguante. Depois a minguante volta, e assim sucede. Aquele risco no céu, depois um pouco maior, até que numa tarde ao leste sobe radiante a lua branca muito bela. Depois de 7 dias, ela vai diminuindo a sua intensidade luminosa até se tornar um risco no céu. A nossa vida também é assim. Se pensarmos há muito pouco tempo, éramos crianças, como uma lua nova. Os nossos pais, muito jovens, fortes, trabalhando. Os irmãos em casa, os primos que nos visitavam. E de repente, sem que a gente se desse conta, nos tornamos lua crescente. Adolescentes cheios de expectativa, cheios de esperança, cheios de ideias. No piscar de olhos, éramos nós, a lua cheia. Na intensa e plena atividade física, éramos nós, os gestores do lar. Éramos nós, aqueles que cuidávamos de pequenas luas que ele nascia. E de repente, os nossos cabelos foram ficando grisalhos. Imaginem vocês o tamanho da angústia daquele que acredita que a vida começa lá no berço e termina no túmulo. A vida passa muito depressa. E de repente eu falo, meu Deus, e agora? Quanto tempo mais eu tenho? Eu não sei, pode ser que mais um minuto apenas. Mas que não seja, por mais que seja, é pouco. Os meus cabelos estão brancos. As minhas forças já não são mais as mesmas. Mas, no entanto, eu não tenho nada que temer nem que me queixar. Entro hoje na fase de lua minguante, mas a minha certeza de que em breve eu serei lua nova. Numa condição diferente. Porque nós já podemos nos preparar para essa nova fase. E como fazemos? Vamos nos organizando desde hoje. E eu já sei, e eu faço planos. Vocês ainda terão notícias minhas. Eu vou nascer um menino muito bonzinho. Vou ser muito estudioso e vou obedecer a minha mãe em tudo que ela falar. Quem obedece à mãe não se equivoca. Tudo que a mãe fala, acredite, gente, é verdade. Acredite na sua mãe. Ela fala, se você seguir o que a mãe fala, não vai ter problema. E depois, quando eu estiver na fase minguante, quase cheia, eu vou arrumar uma única namorada. Eu quero ter só uma namorada, eu vou me casar com ela e vou obedecer a minha esposa. Tudo o que ela mandar eu fazer, eu vou fazer. E eu não vou ter problema. Olha que beleza. Que projeto de vida, gente. E com isso vocês não acreditam. Eu tenho contado essas minhas intenções pelo Brasil afora. E com isso, tem tanta gente se candidatando a se casar comigo na próxima vez. Já está no número 780. Inclusive, aqui, se alguém quiser um marido bacana desse tanto, pode entrar na fila que a gente vai negociar. Na cidade de Matão, eu falava dessas minhas intenções. Fez uma fila, as pessoas me abraçando, muito gentis, eu quero casar com o senhor, tudo bem, indo na fila. Aí chegou uma moça muito bonita, me abraçou e falei, eu quero casar com o senhor. O marido dela disse, eu também. Entra na fila, você também, todo mundo tem direito de disputar. Eu vou ser muito honesto com todo mundo, vou namorar só uma. E quem conseguir ganhar no meu coração, nós estaremos muito bem unidos e nos relacionando de uma maneira bem harmônica. Mas imagem que amor tem de mais bonito também, a lua ilumina a noite. Podemos todos nós ser luz na noite dos desesperados. E se você disser, mas eu não tenho luz, a lua tem brilho. A lua reflete o sol. E quando você não se sentir forte o suficiente para iluminar o outro que padece dores mais atrozes do que as suas, faça uma prece e peça a Deus que te ilumine. No mesmo instante, a luz de Deus virá com intensidade tamanha que
irá refletir no outro a bondade divina. Faça isso e a sua segunda-feira estará santificada. Na terça-feira, então, como se chama terça-feira em espanhol? Martes. E que Deus é esse? O Deus da guerra. Exatamente. Então, terça-feira é o dia de nós ferrar de briga dentro de casa, né? Não. Buda, Siddhartha Gautama, disse assim: que vença na batalha um ou mais inimigos, porém a vitória sobre si mesmo é a mais importante de todas as vitórias. Na terça-feira nós vamos lutar contra as nossas más tendências. Todo mundo aqui já sabe muito bem o que faz e gostaria de não fazer. Comece a lutar. Pegue a sua espada e comece a lutar contra você mesmo, sem culpa e sem desculpa, sem se mortificar, sem lastimar. É um trabalho natural de vida. Não precisa vir dizer para mim: ai meu Deus, por que eu sou assim? Não tem problema não, você é o melhor que você poderia. Só que nós estamos progredindo, então temos que melhorar. Sendo assim, vá lutando, sem lastimar, sem lamentar, sem jogar culpa no outro dos seus insucessos ou dos seus problemas. Tudo é resultado de nós mesmos. Os outros fazem parte, os outros compõem essa maravilha que é a vida em sociedade. Os outros não são culpados por nada que somos. Nada. Então vamos lutando contra as nossas más tendências, começando por organizar a nossa vida, organizar a nossa casa, organizar os nossos pensamentos, organizando as ideias e, sem forçar a barra, nos transformando em pessoas mais leais, mais gentis, e com isso a nossa terça-feira estará santificada. Quarta-feira, como se diz quarta-feira em espanhol? Miércoles. Que Deus é esse? Mercúrio. É o Deus do quê? Do comércio. Tem algum comerciante aqui? Tem ou não? Tem, né? Todo mundo é comerciante? É sim. Todo mundo é comerciante porque nós vivemos numa eterna e intensa relação comercial com os outros. Só que a parte ruim da história é que somos maus comerciantes. Porque nós vendemos e não entregamos, nós compramos e não pagamos. Porque o que acontece? Nós chegamos e nós trazemos conosco aquela ideia de que a primeira impressão é a que fica. Aí trazemos a primeira impressão. Eu visto a melhor roupa que eu tenho, passo um pente no cabelo, ajeito bem, chego sorrindo, cumprimento com aquela cara sincera. Tudo bem, tudo tal. Olha, eu sou isso, mais aquilo. Vamos seguir juntos na estrada. Esse a gente faz com todo mundo. Aí de repente eu começo, marco uma hora, chego depois, ou não vou, ou eu falo que vou fazer uma coisa e não faço, começo com determinadas maledicências e vai complicando a vida. E assim nós vamos nos comprometendo. E o outro que se apresentava tão gentil, aparentemente tão honesto, na verdade não é tanta coisa assim. Meu Deus, que frustração, que pena. Com relação ao outro, nós não podemos fazer nada. Nós podemos fazer conosco. Como? Se eu não tenho como me alterar drasticamente e imediatamente, eu tenho que fazer uma programação. O ideal é que eu seja na minha casa pelo menos aquilo que eu sou na rua. Pelo menos o jeito que eu trato os outros, eu devo tratar os meus filhos e minha esposa. Pelo menos. E começar a aproximar o máximo o discurso das atitudes. Porque é muito legal. A gente sempre está aqui se promovendo e conversa, a gente fala até que bacana, né? Desde uma pessoa fica até encantado. Um dia uma moça, depois de uma palestra falando de Jesus, falando dos relacionamentos, ela, talvez com problemas conjugais, chegou e conversou comigo, fez umas queixas e disse: deve ser tão bom ser casada com o Senhor, né? Eu pensei, vai passar uma semana lá em casa.
não é tão fácil assim, porque é muito simples a gente chegar e fazer uma exposição ou conversar. Eu digo que todos nós, temos o que eu denominei de a síndrome da aeromoça. Todos nós temos isso. Todo mundo aqui já viu uma aeromoça? Que coisa mais linda que é, gente. Aquela moça com a roupa muito bem passada, muito ajustado, o cabelo dela amarrado, que eu não sei quem amarra aquilo, e um batom muito perfeito, a maquiagem suave. Ela passa no corredor do avião e olha para a gente e fala assim: algo mais, Senhor? Ai, meu Deus, o que é isso? Aí ela passa para lá e passa para cá. O que acontece? A aeromoça encontra com o cliente uma única vez na vida. Então ela se apresenta naquela figura, ela não tem que prestar conta de nada, ela tem que fazer aquele papel, ela não se estabelece com ele no relacionamento. Mas aí uma pessoa me disse que quando a aeromoça chega em casa e solta aquele cabelo, ela vira um bicho. Então a gente fica fazendo média na rua e tal, chega em casa, chega aquele bicho, aquele monstro. Meu Deus do céu, é claro que nós não vamos ficar fingindo que não somos. Temos que cultivar o Evangelho em nós para levar para os outros uma mensagem boa, mas levar para casa também. E viver de tal maneira que a gente possa, sim, ser para o outro aquilo que nós nos propusemos. Daquela bela frase que todo mundo conhece: eu prometo ser fiel na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, amando-te e respeitando-te por todos os dias da minha vida. Muitos aqui falaram sobre o altar com um buquê de flor, olhando para a câmera, sorrindo e falando sem saber o que eu estava falando. Vocês já pensaram tanto que isso é sério? Isso é muito sério. Mas não é só para a esposa que eles devem falar isso. Eu estava naquele canto com o Milton, e ele conversando comigo e eu olhando para a cara dele pensando: Milton, eu, Paulo Henrique Coelho, prometo ser fiel na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, amando-te e respeitando-te por todos os dias da minha vida. Eu pensava nisso. Estou contando para vocês agora. Porque eu via primeiramente na vida e pensava isso no meu coração. Porque se eu não puder amá-lo, respeitá-lo pelo menos eu vou. E assim nós devemos fazer com todas as pessoas. A gente pensar sinceramente, com todos aqueles que convivemos. Eu vou, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, te amar, ou pelo menos te respeitar em todos os dias da minha vida. Este é a maneira, ou esta é a maneira, de se santificar a quarta-feira. E nós chegamos na quinta-feira. Como que fala quinta? Pois. Quem está falando? Quem está me ajudando aqui? Levanta a mão aqui. Bacana, eu já estou bacana quando a pessoa fala espanhol, eu acho tão bonito. Pois. Depois eu vou te contratar para me ajudar a fazer palestra. Obrigado. Por favor, depois venha aqui primeiro e me dá um abraço. Jueves é o dia do deus Júpiter, o deus todo-poderoso lá do Olimpo, era Zeus, né? Então o deus grande. Dentro dos nossos planetas, o maior de todos é o Júpiter. Por que ele chama Júpiter? Porque ele é o maior. Ele dá estabilidade ao sistema solar. O que dá estabilidade é o que tem equilíbrio. Equilíbrio é a palavra da santificação da quinta-feira. Equilíbrio. E nos falta toda hora. O equilíbrio, quem o tem, vive em paz e em segurança. Porque o equilíbrio nos induz a não cometer excessos. Nós não vamos além daquilo que podemos ir. E vamos caminhando para frente em equilíbrio. E como que a gente se equilibra? Através dos conceitos que já possuímos e através do bom senso, de uma análise. Lá na questão 919, conheça-te a ti mesmo, lá no livro dos Espíritos, conheça-te a ti mesmo. Vá se analisando o que você precisa, quais são as suas reais necessidades e vá se equilibrando na questão onde nós desequilibramos mais a nós mesmos e aos outros, nas nossas conversas.
Devemos manter um equilíbrio naquilo que falamos. Franklin Delano Roosevelt disse: eu nunca me arrependi das palavras que eu não disse. Então, cuidado. Porque você eu falei de brincadeira, isso não existe. A boca só fala aquilo que o coração está cheio. Não existe brincadeira, a gente só fala a verdade. Você falou e arrependeu, a verdade foi essa, mas você falou, você pensava assim. Então, cuidado. E quando as pessoas vierem conversar com você, ouça o que ele tem a dizer. Ouça. Espíritas, façam esse trabalho de entendimento fraterno com outras pessoas. Ouça a história dele. Pare de contar a sua. Quando ele chegar para contar, por exemplo, é tão comum, as pessoas dizem: a semana passada eu fui operado. Aí antes ele falou: eu também fui operado. Faz um mês, e a minha doença é mais grave. Aí ele diz assim: nossa, eu fui viajar, eu fui lá em Bertioga, mas a minha irmã foi lá em Caraguatatuba. Você tem que contar uma coisa maior. A menina, minha cabeça está doendo tanto. E ele diz: a minha tem que arrebentar. Para quê? Escuta a história do outro, vai ficar tão feliz. As pessoas precisam falar, as pessoas precisam verbalizar os seus problemas. E mais, escuta que coisa bacana. Isso é novidade para vocês. 96,8%, isso eu inventei, 96,8% de tudo que falamos interessa só a nós. O outro escuta de dó. Então você fica contando as coisas, o outro te olhando, ele não está nem aí. Outra coisa, sabe uma coisa que é triste? Contar vantagem. Não conte vantagem. Não conte vantagem dos seus filhos. Nem as tias gostam de escutar. E também não conte que o seu netinho de 2 anos é muito inteligente. Todos os netinhos de 2 anos são muito inteligentes. Não venha me falar que o seu netinho sabe passar o dedinho no celular. Até gatos são. Para quê? Então vai de maneira equilibrada. Equilibre-se na alimentação. Olha que coisa bacana. Olha que receita que eu vou dar para vocês. Não coma nada porque alguém disse que faz bem para a saúde. Nada faz bem, nada faz mal. A receita que eu tenho, olha que sapiência. Aquilo que você gosta, coma pouco. O que você não gosta, não coma. Fim. E você vai ser feliz para sempre. E vai com jeito, vai se alimentando. É uma maneira de se equilibrar. É uma maneira que nós temos muito bacana. Outra coisinha, só para lembrar, agora encerrando a brincadeira: nunca faça perguntas para as pessoas. Ficar perguntando coisas, às vezes ele não vai responder. Fica especulando, fulano, teu marido parou de beber. Você não quer falar isso, sabe? Fica, deixa ele falar o que ele quiser e ouça. Porque é um grande papel. Eu vou conseguir terminar em 1 hora. Eu vou contar uma história rapidinho para vocês. Um dia eu estava indo para Presbítero Prudente, estava indo de ônibus, uma viagem muito longa. Ia fazer uma série de palestras todos lá. E eu estava vestido com uma calça de moletom preta e uma camiseta preta também, de tênis, me sentindo um atleta da seleção da França. E eu estou dentro de um bar, perto de Marília, num ponto de ônibus, onde o ônibus parou, o povo tomando um lanche, e me veio caminhando uma moça para o meu lado. Gente, o que será isso? A moça chegou e falou assim: moço, o senhor é pastor? Eu não. Por quê? Eu achei que fosse, eu estou precisando conversar com alguém. Falei: não, para isso eu sirvo, pode conversar comigo. Ela falou: estou no mesmo ônibus que o senhor. Eu posso sentar do seu lado quando o ônibus andar? Claro que sim. E ela sentou e começou a contar a história. E contando um caso muito curioso, e disse assim: o que o senhor acha? Eu disse para ela: o que você acha? Aí ela disse: se eu fizer assim, vai dar isso. Se eu fizer assim, dá desse jeito. Qual que é o melhor? Eu disse: o que você acha? Melhor fazer assim. Mas e assim ela contou toda a história. E dizia: o que o senhor acha? Eu dizia: o que você acha? E nessa conversa, numa hora, ela me perguntou: e agora? O que você acha? Ela disse: eu vou ter que pensar.
E ela ficou pensando, eu dormi, quando eu acordei ela não estava do meu lado. Eu desci do ônibus, ela estava de mão dada com o moço na porta do ônibus. E eu, olhando, quando ela apontou em mim, o moço olhou. O moço veio e pegou na minha mão, ela disse, esse aqui é o rapaz que eu te falei. E ela veio e me abraçou e disse, moço, o senhor salvou a minha vida. Eu não falei uma palavra para ela. Ela apenas verbalizou e eu dizia, o que você acha? E ela conseguiu resolver um tanto de questão. Ela resolveu. É aquela história, conselhos que nós damos apenas em 2 ocasiões. Quando nos pedem, ou para livrar alguém da morte. E mesmo assim, quando nos pedem, cuidado. Nós somos responsáveis pela metade das consequências daquele conselho que nós temos. Então, seja bem equilibrado na hora de falar com as pessoas. Muito equilibrado. Tenha cuidado. E mais, nunca pergunte para uma mulher se ela está grávida. A barriga de mulher cresce, às vezes, sem motivo, e você vai passar vergonha. Não pergunte, você vai passar vergonha. Está bem? Santificamos a quinta-feira dessa maneira. Dê um jeito bem agradável de santificarmos o equilíbrio. E chega a sexta-feira. Como que se fala sexta-feira? Viernes. Que Deus quer? Vênus. A Deus o quê? Do amor. Que maravilha, né? Falar do amor, né, gente? Amor tão falado, tão cantado em prosas e versos. Aqui alguém ama alguém? Quem ama alguém aqui? Agora eu quero que vocês levantem a mão. Quem ama alguém? Agora não precisa levantar não. Quem já amou alguém? Não precisa levantar não. Quem já amou? Nossa, eu amei demais aquele homem. E hoje eu detesto ele. Isso era amor, gente? Não. Não era amor, não. A gente confunde amor com tantas coisas, menos com o amor verdadeiro. Até tem uma coisa curiosa, diz assim, que quando a gente pensa num ex-namorado, é a mesma coisa de ver uma foto antiga com uma roupa daquele tempo e fala assim, como é que eu tive coragem de usar isso? Como que eu tive coragem de dizer? Aí está lá e você acha muito. Aí fala assim, mas aí eu gosto muito da pessoa. Nós amamos muitas pessoas enquanto elas estão fazendo o que queremos. Basta ela começar a ser diferente, você já começa a encrencar. Os próprios filhos, nasce um bebezinho, você está morrendo de amor e de orgulho, aquela coisinha linda que vai crescendo, aí fica um pouquinho, ele já começa a te enfrentar, não querer, você começa a passar raiva. Aí fica o maiorzinho, quer pôr um brinco, aí você já encrenca. Aí fala que ele vai pôr uma tatuagem, aí o pau quebra. Aí vai indo e gente, mas o que aconteceu com esse menino? O que foi? Claro, puxou para minha sogra. É só pode, é um gênio escrito. Por isso vocês não acreditam. No caso, tão curioso que a gente vê a pessoa pensar que o filho vai ser o amor da sua vida e a gente fala assim, eu amo tanto meu filho. E também a gente analisando, a gente vê assim que, na verdade, esse amor, que é um verbo intransitivo, nós não temos como eu amo alguém. Quem ama, não. Eu digo assim, eu te amo e detesto aquela outra. Isso não é amor. Essa aqui faz tudo que eu quero e a outra não faz. Simples assim. Aí o menininho chega na sua casa, seu filho com o amigo dele, e você tem só uma coxinha. Aí o que você faz? Esconde a coxinha. O menino ir embora, aí você dá para o teu filhinho comer. Isso é amor? Não. Você quer apenas criar o seu filho muito bem criado, bem alimentado, bem sabido, para ele crescer, arranjar um emprego muito bom, ficar rico e te sustentar deles. É isso que nós queremos. Porque o amor, o que faz? Você divide para os meninos todos. E enquanto você estiver achando que o menino mais bom do mundo, e achando que os colegas dele não prestam, alguma coisa errada aqui. Isso também não é amor. O que você faz para o filho e para o outro. Quando você começa a gostar de todos, é o amor que começa a se manifestar em você. Porque não é aquela história, eu amo você. Quem ama tudo. Ama as pessoas, ama as plantas, ama todos, ama Deus. E Deus está em quem ama e não em quem é amado. E quando falamos de amor, qual que é o nosso exemplo máximo de amor? Jesus. Jesus morreu por nós. Quem acha que Jesus morreu por nós? Todo mundo acha? Não.
Não, Jesus viveu por nós. Porque morrer de amor é muito fácil. Viver é que é complicado. Tanto vejam vocês, no exemplo que eu venho cultivando há muitos anos. Eu tenho só um filho, hoje ele está moço. Mas daquele pai que chega em casa cansado do trabalho, e o menino chega e fala assim: pai, filhinho, espera um pouquinho, o papai está vendo televisão. Eu não tenho que povo assistir televisão no meu tempo. Pai, não, filhinho, calma, eu te pedi, deixa o papai ver aqui o da tenda. Pai, filhinho, por favor, já te pedi, para de me encher, você não está vendo que eu estou cansado? Eu me matei de trabalhar para comprar esses brinquedos que você tem. Vá brincar com seus brinquedos, que eu me matei de trabalhar para ganhar o dinheiro para você comprar. E me deixa aqui, o menino vai. O tempo passa. Aí de repente, cadê o meu menino? Está moço. Ele vai conversar com o menino, não tem mais chave. Ele morreu pelo filho, morreu de amores. E quando os homens morrem de amores pela sua esposa, a esposa chega para conversar com ele e vai contar uma história. Não, dessa vez não. E o relacionamento de juntar aquelas coisas vai se definhando, porque eu morro de amores por ela, eu morro de trabalhar e eu tenho que fazer isso e aquilo. Gente, viver de amores é diferente. É o menininho chegar, como aconteceu comigo, e falar assim: pai, pois não, vamos brincar de cavalo? Vamos, só que aí você é o cavalo. Aí ele monta, agora pula. E você trabalhou o dia inteiro e começa a pular, até frouxar, e o menino não cai. Aí quando vem ele monta de novo, você fala assim: filhinho, agora o cavalo não aguenta mais, então vamos brincar de carrinho. E vai brincando de carrinho, o menino vai crescendo. Vocês vão conversando, de mãos dadas, de repente ele está moço, chega em casa com a namorada. Você não perdeu nada. Você viveu todas as fases. E é muito agradável. E daqui a uns dias virão os netos. E você pode brincar mais com o neto ainda, porque você teve a oportunidade de aprender. E a esposa chega e fala assim: benzinho, olha para ela. Pois não. Quando ela começar a te contar a história, preste atenção. Fica olhando na cara dela. E você fica de amores. Não dê opinião não, só escuta. Vai escutando, e quando ela fala uma coisa assim, mais impactante, você fala assim: e vai vivendo de amores, e ajuda ela a fazer uma coisa, e vai conversando. E lembrar, mulheres, que vocês podem contar qualquer segredo para o seu marido. Ele não vai contar para ninguém, porque ele não prestou atenção. Pode ficar tranquila, pode falar, ele não vai esquecer totalmente. Mas maridos, escutem. Mulheres, convivam com seus maridos naturalmente. Para de exigir dele, ou homens para de exigir das suas mulheres, querendo que elas sejam aquilo que não são. Ninguém muda ninguém. Vamos aprender a conviver com o outro, com as suas características próprias, isso é tão agradável. E vai vivendo, seja mais carinhoso, deixe de lado um pouco o WhatsApp com o Facebook e comece a conversar com ele. Chega em casa hoje, seja mais gentil. Eu sempre digo: não chega falando eu te amo, não, que vai pensar que você ficou doida. Chega e começa hoje a estabelecer um relacionamento mais carinhoso. E vocês vão ver como que o amor se manifesta na casa. Em uma casa onde existe amor, a gente enfrenta todos os problemas com muito mais força, muito mais naturalidade. É muito mais fácil numa casa onde o amor impera. Tudo vai correr muito bem. E aí, a nossa sexta-feira acaba, chega o sábado, o Shabat judaico. Uma das coisas que o judeu fazia, ou faz até hoje, porque a mesa não mudou nada desde, são as preces. Faz preces a Yahvé, ao inominável, como dizem eles. Nós aqui fazemos preces? Sim, muitas preces. Só lembrando, gente, que Deus não escuta palavras, viu? Deus escuta sentimentos. E como muito bem disse Santo Agostinho, a única senha que existe para falar com Deus é a caridade. Então, palavras repetidas ficam entre nós. Harmonizamos o ambiente, mas
Não vamos estar dentro disso. Nós precisamos pensar o que significa a prece. O que é realmente a prece? Nós vimos, a doutrina espírita nos mostra, que temos 3 preces, 3 tipos. A prece de louvor, de agradecimento e a prece de pedir. A prece de louvor, todas as vezes que eu vejo alguma coisa e aquilo me encanta, isso é um louvor. Quando eu penso na doutrina espírita, no movimento espírita, quando eu chego aqui nessa casa, estou abraçado pelas pessoas que eu nunca vi na minha vida, pelo menos nessa existência, tão gentis comigo. Essa minha satisfação é uma prece de louvor. A prece de agradecimento, esta recomendação minha, a gente não se dá conselhos, mas é uma recomendação. Comece a agradecer a Deus. Agradecer a Deus por tudo que nos é oferecido, de bom e de ruim. Porque tem aquele ditado, há males que vêm para bem. Eu digo não. Todos os males vêm para o nosso bem. Porque não é um mal que dure para sempre. E todas as vezes que você supera aquele mal, você está um pouco maior. Então quando o mal bater na sua porta, quando a dor bater na sua porta, encare aquilo com naturalidade, levante a cabeça, enfrente, sem se queixar. Onde foi que eu errei? Não interessa, o passado já foi. A minha vida está aqui para frente, eu tenho que pegar as minhas ferramentas e trabalhar. Seguir adiante. Agradeça a Deus por tudo. Como diz Jesus, aquele que tem muito mais será dado, aquele que não tem, o que tem lhe será tirado. Aquele que tem, sabe o quê? A gratidão. Quem tem gratidão sempre terá mais gratidão e mais acesso às coisas do reino grandioso de Deus, que na verdade está dentro de nós. É isso, agradeça. E quando você for fazer qualquer atividade, antes de iniciá-la, peça a Deus que te fortaleça. Quando terminar, agradeça a Deus por ter terminado. O mais simples que for, fique com o seu pensamento em preces e você vai fugir de muitos pensamentos desejáveis. E tudo que nós pedimos a Deus, Deus nos dá? Não. Então nós não devemos pedir? Claro que sim, devemos sim. Sabe por quê? Olha que coisa bacana. A gente tem que pedir para saber o que a gente quer, porque Deus sabe da nossa necessidade. Mas quando a gente não sabe, uma pergunta para vocês, que nós vamos pensar hoje à noite: o que vocês querem da vida? O que vocês realmente querem? Pensa nisso. Porque a gente vai vivendo, esperando acontecer uma coisa e não sabe o que quer. Começa a pensar: o que eu quero? Como que é o futuro? O que me espera? O que eu quero? Para mim começa a agir para isso. Então você tem que pedir sim, mas peça uma coisa coerente. Porque se está no propósito do plano reencarnatório seu aquilo e você pede, muito mais sucesso você vai obter no desempenho daquela tarefa. Muito mais. Mas eu lhes digo, peçam tranquilamente. E aí eu digo mais, que as preces de uma mãe arrombam as portas do céu. Nós só não sofremos mais porque as nossas mães intercedem por nós a todo instante. As preces das mães são ouvidas. Porque a mãe nem não fala, a mãe só quer que tudo corra bem para o seu filho. Essa prece, gente, acho que um departamento de preces de mãe no céu, que aquilo lá fica 24 horas borbulhando e mãe pedindo e querendo, e nós não sofremos mais porque nossas mães intercedem por nós. Peça. Mas se nem todas as preces são atendidas, tem uma que é atendida no segundo, menos de um segundo. É se você tiver a coragem de pedir a Deus: Senhor, me dê a oportunidade de ajudar o próximo. As ferramentas vão chegar na tua mão para poder ajudar. Você vai ter que disponibilizar seu tempo. Peça isso se você tiver coragem. Mas ajudar quem? Quem precisa? Não. Jesus não mandou ajudar quem precisa. Jesus disse: dai a quem te pede e não vires as costas a quem deseja que lhe preste. Como você sabe se a pessoa precisa ou não? Aquele que diz assim, a pessoa chega: moço, então, mas esmola, eu não tenho trocado. Se fosse eu não quero trocado, eu quero R$50, pode dar os 50 que eu quero trocado. Então, se você a pessoa pedir,
dê. Para dessas histórias de sociologia, que se deve aumenta a miséria, não sei o quê. Para com essa desculpa para você não dar nada. Dinheiro não é comida. Quem fala isso não é nem dinheiro nem comida. Dá o que você tiver. Vá, e você não vai ficar sem, não. Porque as coisas não são nossas. E quando nós nos tornamos dissipadores de recursos, nós vamos melhorando a nossa vida. Ah, mas eu estou me tornando muito vagabundo, isso é problema dele. Faz a tua parte, ouça Jesus, dê a quem te pede. Faça isso. E aí, se a gente tivesse a ideia, a nossa vida no sábado se santifica. Tanto que gostaria de contar uma pequena historinha. Uma fábula que aconteceu há muito tempo. Que é contada desde os tempos do Império Romano. Diz que há muito tempo, lá na Ásia Menor, numa floresta, uma pequena árvorezinha fez uma prece. E na sua prece ela disse: eu sei que eu vou crescer. E quando eu crescer e me tornar uma árvore bem robusta, eu quero ser o trono do maior rei do mundo. Ela queria ser vivida a última. Aí a outra árvorezinha escutou ela fazendo a prece, fez também. Criança é assim. Ele copiou o outro. Senhor, eu também vou crescer. E quando eu crescer, eu quero ser o veículo que transporte os tesouros deste grande rei. E outra árvorezinha também escutou e disse: e eu quero ser a escada que leve os homens aos céus. O tempo passou, muito tempo passou, e as árvores todas cresceram. E num dia, acreditem vocês, entraram alguns homens naquela floresta e cortaram apenas as 3 árvores. A primeira árvore foi vendida para um fazendeiro. A segunda foi vendida para um construtor de barcos. E a terceira árvore foi dada como pagamento de impostos a Roma. E foi assim, então, que aquela primeira árvore foi transformada num coxo. E numa noite fria, recoberta por uma capa, aquele coxo recebeu um menino que era de nascer de escravaria. O pedido dela foi atendido, ela ia servir de trono para o maior homem do mundo, e foi o único trono que ele teve, porque mais tarde ele diria: o filho do os cães têm seus covis, as raposas têm seus covis, as aves têm seus ninhos, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Mas ele dormiu na manjedoura por uma noite. A outra árvore virou um barco, e numa tarde, nas margens do lago de Genezaré, aquele homem que havia nascido na manjedoura teve por ideia entrar no barco e afastar-se da margem para que a multidão o escutasse. E ele levou consigo todo o seu tesouro, porque toda a sua riqueza ele levava consigo. As nossas riquezas levamos conosco. Tudo que não pudermos carregar não é nosso. As nossas riquezas estão dentro de nós, no nosso coração. E a árvore foi atendida. E a terceira árvore, que queria ser uma escada que levasse os homens para o céu. Olha que pretensão, que pretensiosa. Ela que fora dada com o pagamento de impostos a Roma, transformada em tábuas, ficou por muito tempo esquecida numa masmorra de Jerusalém. E foi uma tarde que soldados apressados adentraram, pegaram aqueles pedaços de madeira e transformaram-nos em uma cruz. A cruz da vergonha, a cruz da tristeza, a cruz da punição, a cruz do pecado. E, no entanto, ao receber o corpo do homem mais justo, mais puro, mais belo, transformou-se numa referência para lembrar a nós que não temos a capacidade de desejar coisas mais etéreas, não temos a capacidade da abstração de fatos positivos, mas que não fazem parte da nossa quase primitiva racionalidade. Transformou-se numa escada. Naquela escada que veneramos. Mas como pode o cristão venerar uma cruz? Não, meu Deus do céu. O Cristo não está nela. Ele já se foi. E ele se foi, mas está em nós. Eu estarei convosco todos os dias até o fim, disse ele.
E com isso, nas suas palavras maravilhosas, de tudo que o Evangelho nos traz, ou da beleza implícita nas leis da Torá, ou na maravilha contida na grande literatura espírita, somos hoje privilegiados. Temos a teoria além do necessário para trilharmos o caminho do bem. Devemos agora termos nas mãos. Que sejamos nós mais fraternos. Vamos depreender do Cristo esse ensinamento. E vamos iniciar santificando, pois, os nossos dias. Que o nosso dia seja puro. Que o nosso domingo seja o sol. Eu sendo a fonte de luz e de calor para aquecer aqueles que comigo caminham na longa estrada da vida. Na segunda-feira, que eu possa me recordar das fases e sempre me projetando para ser melhor, porque voltarei numa reedição revisada por mim mesmo e terei novas oportunidades e poderei iluminar as noites dos que estão caídos, dos que serão felizes. Na terça-feira eu vou santificar meu dia lutando contra as más tendências, e na quarta eu serei um comerciante digno, responsável e honesto. Vou dar provas da minha honestidade através das minhas ações. Na quinta-feira eu vou cuidar das minhas palavras. Vou santificar o meu dia através do equilíbrio, da minha postura de um homem de bem. Vou fazer tudo aquilo que é necessário para que eu não incorra em erros maiores. Eu já tenho a devida orientação parental. Na sexta-feira eu vou amar. Mas não o amor que hoje é cantado, mas confundido com outros sentimentos. Eu vou abnegar-me. Abnegado estarei, proporcionando aos outros o conforto. Vou fazer para que o outro seja servido antes de mim, a todos os demais. Vou dar a ele a primazia de ser servido. Vou dar a ele a primazia de receber o que eu queria para mim. Seja ele primeiro, eu vou depois. Isso se chama amor. E na prece da manhã do sábado, na prece de todos os dias da vida, que seja eu grato a Deus por tanta misericórdia, por tanta bondade, por essa vida maravilhosa, por tudo que temos, pelos amigos, pelos abraços que recebemos, pelo olhar sorridente de um filho que nos recebe, pela mãe que nos acolhe nos braços, pela generosidade de tantos que nos conduziram por essa vida. Sejamos gratos e peçamos a Deus. Vamos pedir, Deus nos ouve. A qual pai que dará uma pedra se o filho pedir um peixe, ou lhe dará uma serpente se pedir um peixe, ou lhe dará uma pedra se pedir um pão? Não, peça, Deus te dirá. Peça. E assim santificaremos o nosso dia, todos os nossos dias. E santificados então estaremos e seremos luz. Neste mundo de trevas, seremos os verdadeiros filhos de Deus, vivendo a fraternidade proposta e esperada por Jesus.